Então, semelhantes, né, nos traz aqui então André Luiza, lá, semelhantes vampiros, né, devemos muitos quadros dolorosos da patologia mental nos manicômios, em que numerosos pacientes, sob a intensiva ação hipnótica, imitam costumes, posições e atitudes de animais diversos. É o processo obsessivo instalado. O campo mental já está praticamente, né, deturbado. O processo de licantropia já está instalado. Muitas vezes, né, nem andam em pé, andam, né, com as mãos apoiadas no chão como se fossem verdadeiros animais. E nós podemos observar, inclusive, na expressão dos olhos. As expressões dos olhos são expressões, né, animalescas mesmo. São movimentos bruscos, rápidos, né, como um próprio animal. Então, é o processo obsessivo já instalado, que aí já começa a passar de... o Allan Kardec ele nos traz três, né, processos, né, basicamente, três processos obsessivos, né, que é a obsessão simples, a fascinação e tem a subjugação. Começa a ver, inclusive, agora, né, nos traz, inclusive, a espiritualidade. Eu lembro, inclusive, naquele seminário que nós participamos lá no Hospital Espírita, André Luiz, né, que é a obsessão complexa, né, que é muito mais além ainda do que um processo de fascinação. E, inclusive, eles podem se utilizar de vários artefatos até de instalação, né, de captadores, né, de energia, concentradores de energia dentro do próprio campo mental, né, do médium. Não falando do médium, né, mas, né, do encarnado. E por que não separar de vez o algoz da vítima? Né? É a pergunta que é colocada, né, pelo Hilário. A situação assim está tão crítica, né? Por que não separar? E o Aulus responde, né? Calma, Hilário, ponderou o assistente. Ainda não examinamos o assunto em sua estrutura básica. Por isso que eu mesmo, né, percebendo, né, muitas vezes, né, até aqui no sábado, né, o médico. Muitas pessoas não recebem, de repente, alguns, né, que estão em condições, né, já fazem uma análise, porque quando, né, já chega, né, aquela pessoa chega aqui para dentro, a espiritualidade já trabalhou, né, intensamente, certamente foi consultado, né, o mentor espiritual daquele enfermo encarnado que está adentrando a casa. Então, quando chega lá para o médico, ele já tem uma informação bem completa da situação daquele encarnado. Então ele sabe, né, se ele já pode, né, receber um tratamento eficaz, efetivo, ou se a condição é outra. É por isso que muitas vezes, né, ele encaminha o quê? Para o atendimento fraterno. Ele fala, o seu problema, né, é de mediunidade. Então você precisa, né, ter um diálogo e eles vão lhe explicar, né, qual que é o seu problema. Como é que você vai conseguir, né, essa superação. Quando não é isso também, muitas vezes ele vai observar, e precisa muitas vezes, né, de mais vezes, né, mais vindas aqui, para poder promover. É o trabalho da cura, né, que é a cura espiritual. Ela está mais ligada a quem, né, realmente precisa, por isso que quando Jesus ele, né, curava os doentes, os enfermos, né, ele falava, né, a tua fé te salvou. Observa que ele nunca falava, né, a tua fé te curou. Porque na realidade a cura, né, ela é estabelecida como uma cura completa, naquilo não volta mais. Então a fé te salvou, porque se a pessoa não mudar o campo mental dela, não se cuidar espiritualmente, vai voltar. Então o tratamento ele é constante. É igual quando vamos, né, ao próprio médico, né, médico terreno. Eles não dão uma posologia de uso de medicamento, ou muitas vezes de atitudes que devemos ter para com o nosso próprio organismo, né, de, às vezes, atividade física, ou passar por um processo, né, de fisioterapia, né, que seja o tratamento indicado. Se o tratamento não for seguido, né, com rigor, né, pelo enfermo até o final, né, a coisa pode... sentiu melhor, aí para. Aí pode voltar,
né, volta, né, a doença com a gravidade ainda maior. Porque os anticorpos, né, aqueles, vamos falar assim, os vírus ou as bactérias, né, se fortaleceram com relação àquele medicamento. Então aquele medicamento às vezes já não vai servir mais. Vai ter que tomar uma dosagem agora mais forte, um outro tipo de medicamento. Assim também é a questão da cura espiritual. Para se promover a cura espiritual, depende mais do enfermo. Se o enfermo não for um indisciplinado, né, não vai adiantar, vai voltar tudo. Ah, sentiu melhora, né, comecei a frequentar a casa espírita, agora eu estou bem. Aí vai e se afasta, não preciso mais de ir lá. Está tudo bem na minha vida, estou tranquilo, né, está tudo em equilíbrio, as coisas começam aos poucos, né, a se desestruturar novamente. E nós estamos aqui para isso, né, para receber esses irmãos, sem julgar, sem condenação. Quantos nós já vimos aí, né? Some, depois aparece. Aparece e nós, né, temos que policiar os nossos pensamentos. Não julgar, não condenar, é o trabalho, né, que a própria espiritualidade maior tem para conosco. Né? Quantos, né, erros a gente comete o mesmo erro? Né? E eles não estão, né, os espíritos superiores não estão ali pacientes conosco ainda, trabalhando intensamente com a gente. E nós teimosos ainda, né, cometendo os mesmos erros de sempre. Os nossos vícios. Passou, né? O nosso passado, né? Até chegar aqui, né? Uhum. Melhor não olhar. Melhor não olhar. É o que ele vai falar aqui. O espírito Aulus, inclusive, isso que a Estefânia está falando muitas vezes, né? Ficar olhando o passado, né? Se remoendo naqueles erros, né? Nós estamos o quê? Alimentando o mal. E é o que ele vai colocar aqui. Ainda não examinamos o assunto lá em sua estrutura básica, por isso que não pode haver, né, aquele rompimento daquele processo obsessivo. Nesse próprio livro nós já vimos o exemplo, né, daquele processo quando recebe a doutrinação, né, aquele espírito, né, que era um obsessor. E aí o que ocorre? Quando ele é acolhido, ele vai, né, para a colônia espiritual, ele fica em perturbação, porque a obsidiada agora que está, né, por processo de telepatia, está, né, chamando ele o tempo todo. E aí ele não tem paz. Olha lá, toda obsessão tem alicerces na reciprocidade. Tá? Então, ninguém é coitadinho. É a brasa. Tá? Nós né, somos, né, coadjuvante com o problema. Nós somos, às vezes, o problema. O espírito que está ali, nós estamos devendo algo para ele. Algo nós fizemos. Pode não estar, né, muito claro no nosso campo mental. Né, grande parte é resultante, né, de atitudes, ações nossas do pretérito, de vidas passadas. E ele está ali cobrando. Então, toda obsessão tem alicerces na reciprocidade. Recordemos o ensinamento do nosso Divino Mestre. Não basta arrancar o joio. É preciso saber até que ponto a raiz dele se entranha no solo, como a raiz do trigo, para que não venhamos a esmagar um em outro. É aquele exemplo, né? Às vezes, estou querendo acabar com o carrapato que está no meu cachorro. Eu aplico uma dosagem tão forte que eu mato até o cachorro. Né? Então não é por aí, né? Então é um exemplo grosseiro, mas é um pouco do que o Aulus está nos trazendo aqui. Então todo o processo obsessivo, né, ele tem que ser muito estudado. Tem que todos dois ali, os envolvidos, né, obsessor e obsidiado, o Aulus ele nos vai trazer informação que merecem muito respeito e muito carinho. Eu recordo, inclusive, do Dr. Jaider, né, contando aquele processo obsessivo que, inclusive, várias casas espíritas até depois, né, começaram a ajudar, depois se recusaram a ajudar naquele caso. Porque era uma falange de espíritos trevosos e revoltados tão grande que todo médium que se propunha a tentar ajudar, ele sofria uma pressão tão grande desses espíritos que ele não suportava. A própria casa espírita toda, né, era bombardeada por esses espíritos. Então, houve, né, ele comenta que houve uma preparação muito grande com, né, a espiritualidade. Ele, né, foi preparado, né, praticamente durante meses,
até poder, né, entrar em comunicação com aquele espírito. E ele comenta que o espírito só ficava observando, olhando ele de baixo em cima. Apresentava com aqueles olhos vermelhos, e como que perscrutando, algum ponto em que ele poderia atacar. Então ele observa onde é que está a brecha que eu vou atacar. E eles tentam tudo. Tentam tudo. Não tem, tá? Eles não têm escrúpulos. A partir do momento, que ele vai dialogando e tudo, e ele vai descobrindo onde é que estava, a grande mágoa daquele espírito obsessor. Aí ele vai e oferece, então, que ele poderia rever o filho dele. E a espiritualidade vai e materializa ali o filho dele, nos pés dele. E aí é onde ele se desabrocha, em lágrimas. E aí rompe, toda aquela crisálida que estava ali, cristalizando, o chakra cardíaco dele, que é o chakra do amor. Tá? Então todo obsessor, se nós recordarmos também, o André Luiz nos traz aquela passagem daquele jovem cujo pai havia matado os 2 irmãos para se apoderar da fazenda, e ficou o jovem depois lá como herdeiro da fazenda. O que os 2 obsessores fazem? Os 2 obsessores, que são os tios dele, ficam o tempo todo procurando uma forma de destruir a vida dele. E aí eles, como não acham a brecha do jeito que eles queriam, mas eles percebem uma brecha que tinha. É o que Estevana está falando aí, só para a brasa. Ele tinha muito desejo de enriquecer, acumular dinheiro. E aí eles vão imprimindo isso nele, de só guardar dinheiro, só guardar dinheiro. A casa dele estava em frangalhos. Parecia que morava assim, a residência mais paupérrima, e o dinheiro só acumulado, só guardando dinheiro. Então pegaram o ponto fraco dele e atacaram em cima disso. Ele só acumulando dinheiro. Deixava a família, inclusive, carente até de alimento, mas ele queria acumular dinheiro. É o que ocorre com muitos irmãos aí que estão, muitas vezes, em posições de administração, em altos cargos executivos ou políticos, acabam sendo obsidiados por esses espíritos que querem acumular dinheiro. Então atacam eles nesse ponto. A gente vê aí pessoas que já estão praticamente com a vida toda realizada materialmente, com a família também. Eu lembro o caso até de uma pessoa da magistratura já num ponto já alto, já estava com aposentadoria, na época mais de 15 mil reais, e entra nesses processos de corrupção para acumular mais dinheiro. A pessoa já com netos e tudo, nem precisava daquele dinheiro. Mas acumular dinheiro. Tá? É o campo mental que se abriu, que propiciou então a investidura desses obsessores. Então aqui o que nos está trazendo é essa questão de reciprocidade. Então não basta fazer essa separação. Tem que ser atendido os dois. Não há dor sem razão. Atendamos assim a lei da cooperação sem o propósito de nos anteciparmos à justiça divina. Então muito importante esse ponto aqui. Nós vamos atender, ele coloca. A lei de cooperação tem que continuar ajudando, mas sem o propósito de anteciparmos a justiça divina. Porque é natural isso, muitas vezes nós estamos vendo obsidiado, a gente passa a ter por ele talvez um sentimento, eu não digo nem de compaixão, de dó, e a gente querer resolver o problema e às vezes fazer uma intercessão sem ter um conhecimento mais pleno. Nós estamos querendo o quê? Antecipar a justiça divina. A lei de cooperação, o mentor Aulus aqui, ele coloca, ele deve existir. E o atendimento não pode ser somente
né, aquele obsidiado. Tem que ser aos dois, né? Ao obsessor também. Não adianta atender um e esquecer o outro. Muitas vezes o mais necessitado, eu diria até, pode ser que seja o obsessor. Às vezes é o que mais necessita, né, de ajuda. Talvez num grau maior. Todavia, lá, para colaborar em favor desses irmãos em desespero, será suficiente o concurso verbalista? Muitas vezes a gente acha que, né, só o diálogo ali, naquele momento de atendimento, aquele espírito, né, vai ser suficiente. Né? O que nós imprimimos nas nossas palavras, né, se elas estiverem, né, bem alicerçadas, os nossos próprios sentimentos, né, de amor, né, de querer ajudar, de querer colaborar, sim, ela vai ajudar. Olha lá. Não lhes estendemos simplesmente palavras, mas acima de tudo, todo o nosso sentimento. Eu já trouxe um exemplo aqui, né, da própria situação do Gandhi, né? Quando a mãe leva o filho, aquele, né, um jovem lá de 5 anos, né, que o jovem, o menino tinha diabetes, e ele comia, né, o açúcar escondido da mãe. E a mãe, percebendo que a vasilha só ia baixando, né, vai e leva ele no Gandhi, o Gandhi explica para ele e pede para que ele dialogasse com o menino. Tal o poder da palavra, né, a autoridade espiritual, né, que o Gandhi tinha, então, muitas vezes o próprio diálogo, as pessoas se convenciam. Né, passava porque a energia que ele transmite. E aí o que ele responde para a mãe? Traz ele daqui 15 dias. Aí ela ficou sem entender. Não, ele não quis conversar naquele momento. 15 dias depois ela voltou e aí ele conversa com o menino. Aí ela perguntou, por que você precisou de 15 dias? Ele falou, porque eu também estava me excedendo no açúcar. Então, tudo que eu falasse, se eu estou praticando aquilo, minhas palavras vão ficar sem energia. Né? Como eu vou falar para a pessoa, né? Ah, não come o excesso de açúcar, sendo que eu sou o maior, né, consumidor de açúcar. Né? Olha para vocês verem. Então, aqui, ó, é o nosso sentimento, a nossa energia. Né? Então, no diálogo, ele é importante, sim. Muitas vezes nós vamos pensar que não vai resolver nada aquela atitude daquele espírito. É um espírito que está ali, né, está cristalizado no mal. Ele não, né, esqueceu de tudo, apagou da vida dele, né, os entes queridos, né, mãe, pai, avós, tio, esposa, filhos, e, né, cristalizou ali o sentimento de amor. E está fervoroso naquilo que ele quer realizar, naquelas atitudes. Né? Mas o diálogo, né, é aquele trabalho, né, constante. Né? Uma hora vai achar a brecha em que vai romper essas frestas, né, vai adentrar e vai tocar lá no íntimo, né, do amor dele. E aí é onde ele, né, rompe toda essa carapaça que está muitas vezes ali fechando a tudo, e aí desabrocha o sentimento de amor. Toda frase articulada com amor, ela é uma projeção de nós mesmos. Portanto, se é incontestável a nossa impossibilidade de oferecer-lhes a libertação prematura, estamos doando em favor deles a nossa bondade, através do verbo nascido de nossos corações, igualmente necessitados de plena redenção com Cristo. Analisando o pretérito ao qual todos nos ligamos através de lembranças amargas, somos enfermos em assistência recíproca. Aquilo que a Estevana falou, né? Vamos ver lá atrás, né, o que nós já fizemos. Então, nós também somos enfermos em assistência recíproca. Não seria lícito guardarmos a pretensão de lavrar sentenças definitivas pró ou contra ninguém. Porque na posição em que ainda nos achamos, todos possuímos contas maiores ou menores por liquidar. Tá? Então, não cabe a nós, né, julgar. Nós podemos, né, fazer análise, ajudar, amparar, é nosso dever. Mas nós não estamos na posição, né, de julgar nenhum deles.
Nem os espíritos maiores não o fazem. Né? Com que autoridade nós o faríamos, então? Para o cuidado fraterno de quem dava testemunho, a doente e o perseguidor lá mereciam igual carinho. É o que a espiritualidade aqui está reforçando aquilo, né, que nós temos falado. Né? O amor, né, ele tem que ser recíproco. O que eu citei muitas vezes, o próprio obsessor, ele tem uma necessidade, né, maior de atendimento. O obsidiado também, porque ele está, né, em desequilíbrio. Mas, às vezes, o grau maior de necessidade é do próprio obsessor. Então, aplicou passes de desobstrução à garganta da enferma. Em breves instantes, o verdugo começou a falar através dela numa algaravia, cujo sentido literal não conseguimos perceber. O que ele está falando aqui, ela vai se expressar, né, num dialeto, né, da região toscana, né, a região central da Itália, num dialeto, né, que se falava praticamente lá por volta do ano 900. Ela, observando a enferma completamente transfigurada e assinalando, né, a muda interrogação, Aulo se deteve por alguns minutos a auscultar o cérebro do comunicante e o da médium, como a sondar-lhes o mundo íntimo. Já que o termo, né, o que pronunciava, né, ninguém conseguia entender, por ser, né, uma língua já muito antiga, então ele vai, né, no campo mental dos dois, não somente de um, observa que ele, né, sonda, né, o campo mental dos dois, do obsidiado e do obsessor. As raízes da desavença vêm de longa distância no tempo. Não obstante o dever de não relacionar pormenores, tá vendo aquilo lá? Não adianta ficar também querendo, né? Às vezes a atitude de curiosidade, né? Isso aí que nós temos que frear. Muitas vezes é curiosidade, quer saber, às vezes, detalhes, mas que não vão ser construtivos para o trabalho. Então, isso nós temos que ter o cuidado. Lá. Não obstante o dever de não relacionar pormenores para não conferir maior saliência ao mal. Posso dizer-lhe que o enigma perdura vai já em pouco mais de 1 milênio. Pode ser que está aí entre 8 e 9 encarnações aí, nesse intervalo. O espírito, né, Camilo Castelo Branco, né, ele, né, conta inclusive a questão da cegueira, né, foi uma atitude dele, né, no momento em que ele passou ainda por 3 encarnações até ele ser preparado para perder a visão. Que aí era, né, uma das provações que para ele era mais difícil. E ele sucumbiu a ela. E olha que a cegueira veio para ele já estava com 65 anos. Ela veio perdendo, né, a visão gradativo. Né? Começou aos 45, né? Quando chegou aos 65, ele já estava, né, completamente sem a visão. E aí ele escuta o médico, né, falando com a esposa dele, né? Não tem volta, ele não consegue mais. Não tem mais como restaurar a visão dele. E ele sucumbiu a isso. Não suportou essa provação. O que relata para nós é que a espiritualidade, né, tem nos mostrado isso, que muitas vezes nós chegamos ao mundo espiritual, vamos ver os nossos erros, ficamos, né, infelizes, entristecidos com nós mesmos pelas nossas atitudes, nossas ações, e aí a gente pede tudo. Eu quero voltar, né, quero recuperar tudo isso rápido. Eu quero voltar sem as pernas, né, quero voltar cego, né, quero voltar com bestialismo, né, vamos falar assim, com doença mental agravada. Aí fala, calma, nós vamos te dar um pouquinho de cada vez, que você não vai suportar. E aí muitos, né, às vezes não suportam e acabam cometendo o quê? O suicídio. E aí piora. Retorna para o mundo espiritual, ainda com débito e ainda mais agravado pela atitude, né, do suicídio. Por isso que, né, nós muitas vezes ficamos na dúvida, né, mas qual é a minha missão? O que eu vim fazer aqui? Nós, né, recebemos o tempo todo, né, intuição, né, dos nossos mentores espirituais, né, daqueles amigos, né, que fizemos, né, inclusive no departamento de reencarnação.
Então basta a gente ouvir um pouco, né, o nosso próprio eu, o nosso sentimento. Tudo aquilo que está voltado, né, em construções, né, voltada para o amor, né, para ajudar o próximo, é o chamamento que está, né, no nosso íntimo. Quando nós estamos, né, desviando, né, da conduta, né, o nosso próprio sentimento nos relata isso. Ele nos fala que nós estamos desviando. E a construção, né, o que nós estamos fazendo, né, além do resgate dos débitos, nós estamos ainda construindo ou para o bem ou para o nosso próprio mal. Nós podemos retornar muitas vezes lá para a pátria celestial com mais débitos ainda. Já estava devendo, acumulou mais dívida ainda. Não conseguiu saldar o banco, ainda está levando mais dívida. Então é o cuidado que devemos ter, né? Fazer empréstimo, só paguei empréstimo. Então sondar, né? Por isso que é importante, né, aquela autoanálise, né? O que eu fiz hoje de bom? Onde eu errei? Essa autocrítica é importante nós termos. Porque senão nós vamos achar que nós somos os bons, nós somos os bonzinhos, as pessoas que erram para conosco, né? Aquele colega de trabalho, aquele que tem inveja de mim, eu não posso ter sucesso, que eu não posso falar nada. Ou seja, tudo eu sou bom, né? Ninguém é bom, é só eu que sou bom. As pessoas é que são má comigo que não me compreendem. Ninguém quer me ouvir. Então fazer essa autoanálise. Onde eu estou errando? Será que eu estou sendo legal com meus colegas no trabalho? Será que estou sendo justo com os meus subalternos? Será que eu estou sendo justo com os meus superiores? Ou será que eu estou enganando a empresa onde eu trabalho? Será que eu estou furtando o tempo? O meu tempo e o tempo da empresa? Essa autoanálise, essa crítica a nós mesmos é que vai nos despertar. É mostrar realmente os nossos erros e ver onde nós precisamos corrigir. Os espíritos, né, maiores, né, sempre eles relatam isso, né? Essa autoanálise é importante que todos, né, nós realizemos ela. Inclusive do bem também, naquilo que já acertamos, que eu fiz de bom. Porque quando a gente faz, principalmente, né, naqueles momentos que antecede a entrada do sono né, no corpo físico, é que a gente vai imprimir isto no nosso subconsciente, tá? E por um processo, tá, espiritual, tá, cognitivo, nós vamos estar sempre realizando mais o bem, à medida que também nós, né, fixamos aquilo onde eu, né, fui bem, que eu consegui praticar uma atitude boa, né, ajudei o próximo, né, fiz, né, uma prece realmente, né, para ajudar, para amparar aquela pessoa. E onde eu errei, né, naquele momento que antecede o meu sono do corpo físico, eu vou refletir aí o que eu posso estar sintonizando com a espiritualidade maior, aonde eles vêm, né, me recolhe no momento em que eu adormeço, me leva muitas vezes lá para o mundo espiritual. Vem cá, você vai participar agora, né, dessa palestra aqui, ó. Então vai te dar alguns ensinamentos para você ser fortalecido aquilo onde você está errando muito. É aprendizado. Ou às vezes um diálogo direto, muitas vezes, né, com aquele mentor espiritual lá do departamento de reencarnação, lhe recordando, olha, você pediu isso, nós lhe oferecemos isso e você está errando. Você está saindo daquilo que foi, né, palmilhado, daquilo que foi, né, falado por você mesmo que queria cumprir. Você pediu isso. E aí é onde nós vamos despertar, então, muitas vezes até mais empolgados, cheios de vitalidade, e hoje eu quero fazer isso e aquilo, e aí tem que policiar, né? Nós temos que policiar nossas atitudes para realmente realizar. Porque senão vem o primeiro embate, né? O primeiro conflito e a gente desmorona tudo aquilo que a gente planejou realizar no dia. A gente se deixa ser destruído, né, por atitudes, muitas vezes, né, que vêm a nós e nós agimos, né, de uma forma errônea. Então acompanhamos-lhe, né, as terríveis reminiscências. Reporta-se ao saque de que participou na época a que nos referimos, no qual, para satisfazer a mulher que não lhe correspondeu ao devotamento, teve a infelicidade de aniquilar os próprios pais.
tem o coração, né, como um vaso transbordante de fel. Então relatou tudo aqui agora, né? Onde é que nasceu esse ódio? Né? Ele cometeu, né, um roubo grande e depois ainda para se ver livre, porque a atitude ali para com os pais era que os pais poderiam denunciá-lo, os pais sabiam que ele tinha cometido. O que ele faz? Assassina os próprios pais. Para ficar com a mulher a quem ele amava. Só que ela não correspondeu a ele. E aí, como ela não aceita ele, vai, com tremendo ódio, vai a estrangula. Mata ela e depois, né, ele vem também a desencarnar. E aí começa toda a trama, né, de obsessão, de ódio, de vingança. Isso, todo normalmente, grande parte está instalado o egoísmo. Vamos recordar naquela história que o André Luiz também nos traz, lá do Segismundo. Se nós recordarmos o que é relatado na história do Segismundo, porque ele está sendo ali no mundo espiritual, ele está sendo preparado para a reencarnação. E ele vai nascer com um problema cardíaco que foi provocado por ele próprio. No momento em que ele assassina, né, aquele amigo dele, pelas costas ele atinge ele, né, com a faca em direção ao coração, matando o amigo. Interessado em quê? Em ficar com a esposa do amigo. Aí ele assassina o amigo. E ele fica com ela, mas por muito egoísmo, porque na realidade não tinha ali, na realidade não era amor, era paixão momentânea, né? Desejo de sexo, e aí aquilo tudo se apaga, né? Se acaba, né? No momento em que ele fica com ela. E aí o que ele faz? Ele a abandona. E na época que ia dar ocorrência, a mulher, praticamente a condição dela era de dependência financeira quase que completa do homem. E ela sem o amparo, então, né, o marido havia sido assassinado. O outro que vem a esposa depois a abandona. Ela sem ter como sobreviver, ela acaba se prostituindo. E ali também se instala, né, todo um ressentimento de mágoa, de ódio, né, para com o Segismundo. E aí ele vai retornar à reencarnação dele com problema cardíaco, porque o que ele imprimiu no amigo agora vai estar instalado nele. E todo um problema no qual, inclusive, né, como é a trama, né, ele vai nascer onde? Vai nascer naquele mesmo seio, né, do amigo, vindo com o pai, né, e a outra que ele jogou no mundo da prostituição, sendo-lhe a mãe. E nós vamos ver que a situação aqui vai se tornar semelhante. Porque não há antídoto, né, que vai curar essa mágoa. Não há um processo, vamos falar de doutrinação, de diálogo, que vai romper essa crisálida do ódio que está instalada ali. Como traz ali, ela tem o coração como um vaso transbordante de fel. Então não há como. E aí o único meio de fazer com que isso se rompa é através dos laços de amor. Por isso que nós devemos observar esses ensinamentos que a espiritualidade nos traz. Todo lar é um cadinho de burilamento. É um cadinho de reconciliação, né, de almas que estiverem em conflito. Tá? Há também aqueles que vêm, muitas, né, não só para, vamos falar assim, se conciliarem no amor, mas aqueles que também já se amavam muito e vêm para construir algo ainda muito maior, né, a união de almas, né, afins, né, de espíritos, talvez o casal que já sejam espíritos, né, que já tem um trabalho no mundo espiritual tão intenso, mas eles vão abraçar no lar o quê? Filhos que não tem muitas vezes nada a ver com eles. Filhos que não querem, né, nenhum casal querem aceitar. É tal o grau, muitas vezes, né, de débitos,
né, que esses espíritos têm. Então nós vamos ver aí nascendo, às vezes, de um casal tão estruturado, e a gente vai perceber, nasce ali, às vezes, né, crianças, né, com mongolismo, né, com bestialismo, com autismo, né, com muitos débitos, né, espirituais, e aquele casal que está estruturado, né, tem condições de recebê-los. Tá? Então a situação aqui vai ser semelhante à do Segismundo. A volta lá aos quadros terrificantes largados ao longe, por aquelas almas em sofrimento, né, a ninguém edificaria. Então é aquele ficar, né, voltando aos quadros do passado, vai só simplesmente, né, dar ênfase ao mal. Então por isso que ele, né, explica ali para o Hilário e para o André que não valia a pena ver os pormenores daqueles acontecimentos do pretérito. Eram dois corações lá desesperados no inferno estabelecido por eles mesmos. Não convinha analisar-lhes o sepulcro de fogo e lama nas sombras da retaguarda. Estávamos à frente de um caso, né, de mediunidade poliglota ou xenoglosia, explicou o assistente. Olha para você ver, né, para vocês verem a situação. Nós estamos falando, né, do processo obsessivo, fascinação, que o capítulo nos traz. Ao mesmo tempo, o André Luiz já nos traz essa outra condição também de mediunidade. E aqui, né, o irmão Aulus, né, vai estar explicando, né, que a questão, né, essa mediunidade de poliglota, ela está vinculada muitas vezes ao espírito, né, com o espírito que se manifesta com o encarnado. Tem que ter vamos falar assim, uma ligação, né, um campo vibracional, normalmente até de vínculo, né, de vivência naquela época. Porque o espírito, né, ele não vai conseguir muitas vezes imprimir. É onde ocorreu alguns casos aqui já, da gente atendendo espíritos, né, que desencarnaram na época ainda lá da Segunda Guerra Mundial, né, espíritos, né, de judeus, espíritos, né, de alemães, e se manifesta na língua nossa aqui. Existe um processo, o Divaldo, né, ele relata muito bem como ocorre esse processo, né, de transmissão. Inclusive, também no livro, explica isso melhor também no livro do Memórias de um Suicida. Na hora que o mentor espiritual está dando uma palestra, ele está dando uma palestra na língua dele, mas existiam ali pessoas da Espanha, pessoas de Portugal, pessoas da Inglaterra, todos eles, né, escutam ela na língua nativa deles. É um processo, né, é um pouco complexo de explicar. Né? Os portugueses estavam escutando a palestra que ele transmitia, para eles era em português. Para os outros era em espanhol, e para os outros era em inglês. É um pouco complexo compreender isso, mas por exemplo, a manifestação de um espírito que é socorrido, traz aquele espírito, igual, por exemplo, esses que vieram da Alemanha, se manifestou ali, expressa a palavra dele. Ele está expressando na língua dele, porque ele não conhece a língua portuguesa, mas por um processo espiritual, um processo da própria, vamos falar assim, do próprio espírito, né, se extravasa na língua nossa, na nossa compreensão. Então, o filtro mediúnico, ela e a entidade que se utiliza dele acham-se tão intensamente afinados entre si que a passividade do instrumento é absoluta, sob o império da vontade que o comanda de modo positivo. O obsessor, lá, por mais estranho que pareça, jaz ainda heredado nos hábitos, porque pautava a sua existência há séculos, e em se exprimindo pela médio, usa modos e frases que lhe foram típicos. Parou no tempo, né? Então, essas expressões dele, né, até a forma como ele se apresenta, até a vestimenta, né, do espírito não muda. Porque ele ficou ali naquele, né, marcou tanto aquela época para ele, e ele ainda acaba se apresentando, né, ele não evoluiu com relação ao tempo. O próprio linguajar dele. E como há um vínculo muito grande, né, da médio com relação a ele, então por isso que se expressa naquela língua, né, aquele dialeto, né, de Toscana.
O problema é de sintonia lá, informou o assistente. Contudo, se a doente não lhe houvesse partilhado a experiência terrestre, como legítima associada de seu destino, é uma pergunta, né? Poderia o comunicante externar-se no dialeto com que se caracteriza, como que ele se caracteriza? Positivamente não, esclareceu Aldous. Se ela não tivesse esse vínculo, né, tão grande com ele, ela não ia externar as palavras naquele dialeto, né? Externaria na língua dela, que é, né, o português. Em todos os casos lá de xenoglosia, é preciso lembrar que as forças do passado são trazidas ao presente. Por exemplo, aqui, quando um médium analfabeto se põe a escrever sob o controle de um amigo domiciliando, né, em nosso plano, isso não quer dizer que o mensageiro espiritual haja removido milagrosamente as pedras da ignorância. Então, a pessoa que é analfabeta, não sabe, né, ler, não sabe escrever, vai dar uma passividade, né, e vai, né, fazer uma psicografia. O que ocorre é que o espírito, ele vai colher daquele espírito o aprendizado dele do pretérito. O Divaldo, ele comenta sobre isso, né, quando ele recebe, né, a primeira carta da mãe dele, que a mãe dele, inclusive, né, também era analfabeta, não teve oportunidade de estudar, e ela depois no mundo espiritual, né, ela escreve, né, uma carta para ele. Aí ele explica, né, que inclusive ela explicando também que ela orou, pediu a Jesus, né, que ela pudesse, né, escrever essa carta, e aí ela vem, né, traz isso de onde? Né, das experiências de vida passada. E aí ela consegue redigir a carta. Tem um pequeno livro também, né, que nós estávamos falando sobre os espíritos de criança. Tem o Tinhaminho, que é aquele jovem, né, que desencarnou em São Paulo, acho que em 1981, desencarnou com 5 anos de idade. E ele ainda não estava alfabetizado, e ele escreve. Quando ele está no mundo espiritual, depois ele escreve, né, através depois da manifestação, da psicografia de Chico Xavier, ele escreve a carta para os pais. E como é que ele escreve isso? Porque ele pega o aprendizado, né, que ele tinha de vidas anteriores. Aí ele consegue, né, redigir essa carta, né, para os pais dele. Inclusive, né, esclarecendo, né, até a questão, né, do espírito, né? Quanto tempo ele vai permanecer como criança ainda no mundo espiritual? Não existe uma fórmula, né, igual para todos. É o tempo necessário, muitas vezes, que precisa para, né, o despertamento dele. Ele não simplesmente chega e pronto, volta a ser o espírito adulto que era. Então está um tempo, né, inclusive de comunicação a ele, de acolhimento. Né, se é um espírito mais evoluído, esse processo é mais rápido. No caso dele, inclusive, leva em torno, ele ter as informações, né, das vidas do pretérito dele, aí né, leva em torno de 6 meses. Né, que é colocado até por ele mesmo, né, ele rediz explicando isso à família. E aí ele explica para a família por que ele desencarnou tão cedo, com 5 anos. Ele tinha sido um comandante, né, no passado, né, um comandante das forças do exército no Japão, né, e lá havia uma questão, né, de cultura milenar, que era dos samurais, que quando alguém cometia algum crime, algum delito, ele tinha que, né, pegava a espada, né, e cravava, suicidava. Tinha que fazer isso. E ele descobre, né, ele na realidade ele não descobre, é denunciado, né, um subalterno dele, né, no exército que havia cometido, né, um crime de roubo. Ele é denunciado. E ele, né, e era muito amigo dele. Eles tinham, né, desde a infância junto e adentraram na academia militar, e eles eram muito amigos, né, mas só que ele já era o comandante, aí ele obriga, né, esse subalterno dele a suicidar. Só que depois, na hora que se descobre, né, ele não era culpado. Um consanguíneo dele, um irmão dele, que tinha cometido o delito. E aí ele sofre muito com isso, com essa atitude que ele tomou. Aí a trama, né, vem ocorrer no Brasil, né, com o nascimento, igual vai estar aqui agora. Ele vai ter que nascer, e ele vai nascer naquele lar.
Aquele, então, amigo do pretérito, né, ao qual ele obrigou a suicidar, vai ser o pai dele. Então, para toda mágoa, né, ser extinta, então é os laços de amor, né, sendo fortalecidos. Tá? Então mostra simplesmente que o psicógrafo, né, traz consigo de outras encarnações a arte da escrita já conquistada e retida no arquivo da memória, cujos centros o companheiro desencarnado consegue manobrar. Hilário fez o gesto indagador do aprendiz e insistiu. Podemos concluir então que se a enferma fosse apenas médium, sem o pretérito de que dá testemunha, a entidade não se exprimiria por ela numa expressão cultural diferente do que lhe é própria. Sim, sem dúvida alguma, né? Aprovou o instrutor. Então, o vínculo, né, que ela tem com aquele espírito é que faz, né, com que as expressões, né, do próprio linguajar, né, ocorra essa mediunidade, né, poliglota. Em mediunidade há também o problema da sintonia no tempo. Conjugando o nosso esforço, separamos de alguma sorte o algoz da vítima, conquanto, segundo apontamento de nosso orientador, continuassem unidos pela fusão magnética, mesmo à distância. A condição ali é igual àquela, né, que foi citada, né? Ela está sendo acolhido, está sendo separado, ele vai para uma colônia espiritual, normalmente às vezes um hospital, para tratar da enfermidade mental dele, mas ele ainda continua com o vínculo ainda, mesmo nessa distância. Então, o processo de telepatia ali ainda está se instalado. Companheiros de nossa esfera retiraram o espírito, né, obsidente, encaminhando a certa organização socorrista. Ainda assim, a doente gritava, afirmando-se estar à frente de medonho estrangulador em vias de sufocá-la. Observa que mesmo já ocorrida a separação, ela fica ainda com aquele quadro mental, né, que vem as reminiscências do momento do desencarne dela, do pretérito. Então fica esse quadro mental nela, né, do ato. Aplicando-lhe passes, né, de reconforto, Aulas esclareceu. Agora é apenas o fenômeno alucinatório, né, que ela está passando, natural em processos de fascinação como este. Perseguidor e perseguida jazem no mais estreita ligação telepática, agindo e reagindo mentalmente um sobre o outro. É a reciprocidade. Então, gradativamente, através dos passes magnéticos, né, que foi imprimido, né, pelo Raul e também pelo mentor espiritual, ela foi se acalmando. Fim da crise, ela perguntei ao nosso orientador sobre o remédio definitivo à dolorosa situação, ao que respondeu em grave entono. A doente está sendo preparada, tendo-se em vista uma solução justa para o caso. E aqui eles nos trazem, então, que para que floresça o amor entre os dois, só há um meio. Ela e o verdugo, lá em breve, serão mãe e filho. Não há outra alternativa na obtenção do trabalho redentor. Não há outro meio. Então foi o exemplo também que Estevânia citou da palestra lá do Alberto Almeida, né, citando essa condição lá da mãe também, né, que a gravidez complexa, né, de rejeição, né, todo momento, né, são as energias magnéticas opostas, né, que traz, né, essas sensações daquela gravidez indesejada. E mesmo depois que o filho, né, vem, né, aquele sentimento muitas vezes da mãe, né, querer se livrar dele, né, às vezes até de, né, matá-lo. Então, temos que estar atentos, né, a tudo isso, né, e sempre a prece é que vai ser o nosso alicerce, né, de amparo junto à espiritualidade. Energias divinas do amor puro serão mais profundamente tocadas em sua sensibilidade de mulher, e nossa irmã praticará o santo heroísmo de acolhê-los, né, no próprio seio. Aí o Aulus ele vai se retirando e, né, fala, né, para todos ouvirem, né, louvado seja Deus, né, pela glória do lar. O lar, ao qual devemos, né, ter muita gratidão, né, pelo lar que temos. É o processo, né, que está sendo, né, doado para nós, para trabalharmos, né, com amor, para nós nos melhorarmos, né, em primeiro plano.
Não adianta, né? Nós já vimos vários casos, eu já conheci várias pessoas, né, que fora de casa é um bom homem, é um santo homem, mas dentro de casa é um carrasco. Não adianta nada. É o contrário também, muitas vezes, né? O lar é tudo, mas fora de casa é terrível, né? É um Átila, né? Por onde passa, nem a grama nasce. Mas então nós temos que ponderar também, né? Porque o nosso lar, né? Nós temos uma família universal. Obviamente, claro, nós temos que ter, né, um cuidado muito especial com o nosso lar. Mas não quer dizer que devemos, né, sair também aí fora do nosso lar maltratando os outros. Então temos que ser realmente espíritos bons, né, justos. Tá? E aqui a gente termina então. Agradeço a presença de todos vocês. Tá?